músicas e canções pela TV Causas da Vida. Hoje eu estou de Beatles para falar para vocês sobre o Proibidão de Roberto Carlos. Isso aí, esse livro aqui é a famosa biografia Roberto Carlos em detalhes, escrita pelo historiador baiano de Feira de Santana, o Paulo César de Araújo. Ele que em 2015 escreveu esse livro aqui simplesmente sensacional e obrigatório para vocês entenderem a censura que muitos artistas ditos bregas sofreram na época da ditadura militar. Inclusive esse aqui, ó, o Daí José, foi um dos compositores mais censurados naquela época, com suas letras ousadas que falavam sobre as camadas populares, as moças do baixo meretrício e tudo mais. É um livro simplesmente maravilhoso. Eu Não Sou Cachorro, Não. Música Popular Cafona e Ditadura Militar, editora Record. Um livro assim que não é muito fácil de achar, mas procurem nos sebos da vida. Mas vamos falar mesmo desse aqui. Dentro das pesquisas que o Paulo César fez para entrevistar, para fazer um grande tratado da MPB, ele desde 1992 entrevistava vários artistas, gastou muita ficha de orelhão ligando de Niterói, onde ele morava, para os artistas, para marcar entrevistas, e de lá pegava a ponte com seu gravador de rolo para entrevistar muita gente boa da música brasileira. Ele fez material não só para uma biografia do Roberto Carlos, que era o seu grande ídolo. O Paulo César, inclusive, conta uma história dele na infância, quando ele foi para o estádio municipal de Feira de Santana tentar assistir a um show do Roberto Carlos. Ele ainda bem criança, ele foi para lá para tentar entrar de graça, e na hora do show começar, uma espécie de assessor do Roberto deixou vários garotos de rua, né, pretos e pobres, sem camisa ou rotos, entrarem para assistir ao show de graça. E o Paulo César, branco, privilegiado, todo arrumadinho, de terno para ir à missa, ele acabou sendo barrado pelo segurança com a alegação de que ele podia pagar o ingresso. E assim ele voltou sozinho e derrotado para casa sem conseguir assistir ao Roberto Carlos. O Paulo César Araújo entrevistou inúmeros nomes da música brasileira. Inclusive ele conseguiu entrevistar João Gilberto, que geralmente é muito arredio, não dava entrevistas para ninguém, e ele conseguiu uma entrevista com João Gilberto. Afinal de contas, o Roberto Carlos começou sua carreira meio que imitando o estilo do João Gilberto de cantar, o 78 Rotações, com Fora do Tom e João e Maria. E assim, 4 anos depois de ter feito esse livro, de ter feito o livro Eu Não Sou Cachorro, Não, com bastante sucesso, inclusive aqui vendeu bastante, ele se animou a fazer a biografia não autorizada do Roberto Carlos, porque ele chegou a se encontrar com o Roberto Carlos por mais de uma vez, chegou a ir para o apartamento do Roberto Carlos na Urca, acompanhado do então empresário do Roberto, o Dodge Sirena, a falecida assessora de imprensa do Roberto, a Ivone Cassu, e ele contou da intenção de fazer essa biografia e tudo. O Roberto Carlos disse, pode contar comigo, não sei o quê. Pois é. O Paulo César fez inúmeras tentativas de contato com o Roberto Carlos para uma entrevista, e o Roberto Carlos nunca atendeu. O Roberto Carlos tem uma certa dificuldade de dizer não, segundo o Paulo César. Então ele resolveu fazer a biografia sem o depoimento do Roberto e sem o depoimento do Erasmo Carlos, também o principal parceiro do Roberto na carreira e grande amigo também. Então, em 2006, o Paulo César de Araújo lançou esse livro maravilhoso, com muitas ilustrações incríveis. Olha as fotos aqui, uma foto de Roberto Erasmo compondo. Um livro que foi dividido em tópicos, né? Fala do Roberto Carlos e o rock, Roberto Carlos e a bossa nova, Roberto Carlos e o palco, Roberto Carlos e a política, Roberto Carlos e o sexo, etc, etc. Uma biografia que conta vários fatos interessantes, né, da vida do Roberto Carlos, disseca a vida e a carreira do Roberto Carlos, porém de maneira muito respeitosa, feita por um fã declarado do Roberto. E qual foi a reação do Roberto? A pior possível.
ele ficou muito indignado com o lançamento dessa biografia e na coletiva de lançamento do seu álbum anual, na época que o Roberto Carlos lançava um álbum por ano, naquele final de 2006, ele falou: a minha história é um patrimônio meu, eu não quero que ninguém se aproprie dela. Ficou muito indignado com o lançamento desse proibidão, inclusive eu tenho e ninguém me tira ele, e ele resolveu processar o Paulo César de Araújo, dizendo que teve a sua intimidade violada. Processou o Paulo César de Araújo na escala civil e na escala criminal. Na escala civil, não conseguiu nada, porque não havia nenhuma intenção do Paulo César de macular a imagem do Roberto Carlos. Na esfera criminal, houve um acordo muito esquisito entre o Roberto Carlos, o escritor Paulo César, e a editora Planeta, que lançou o livro, e o livro acabou sendo recolhido de todas as livrarias, foram para um depósito em local incerto e não sabido, dizem que é em Jundiaí. Dizem que o Roberto Carlos mandou queimar esses livros, ou dizem que esses livros estão lá acumulando mofo e traças. Inclusive, teve um caso surreal envolvendo esse julgamento. O juiz que estava julgando o recurso do Roberto Carlos era um fã do cantor e, além de tudo, era cantor também, amador. E, ao final, ele deu para o Roberto Carlos um CD que gravou com suas composições. Paulo César de Araújo se sentiu isolado, sozinho, abandonado até pelos advogados da editora Planeta. Toda essa história deu origem a esse livro aqui, O Réu e o Rei, Minha História com Roberto Carlos em Detalhes. Livro no qual Paulo César de Araújo narra toda a história de como ele escreveu, né, essa biografia, o Roberto Carlos em Detalhes, como também toda a história do processo que sofreu, o livro da Companhia das Letras. Não tem nenhuma ilustração, porque é um fato completamente narrado e não havia por que mostrar fotos disso. Né? Aqui o Paulo César de Araújo, o escritor. E esse livro, eu li esse livro e eu confesso que eu fiquei um mês sem ouvir Roberto Carlos depois disso. E quando foi lançado esse livro, estava tramitando no STF uma determinação sobre a liberação das biografias não autorizadas. Teve um movimento feito pela empresária Paula Lavigne, pelos cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, o próprio Erasmo Carlos, Marisa Monte, chamado Procure Saber, que era contra as biografias não autorizadas e que as biografias deveriam ter autorização dos seus biografados. Mas uma votação histórica do STF, a liberação das biografias não autorizadas por unanimidade, 9 votos a 0, inclusive com o famoso voto da ministra Carmen Lúcia, que falou que o cala-boca já morreu. E isso ficou registrado nos autos. Censura é forma de cala-boca. Pior, de calar a Constituição. O que não me parece constitucionalmente admissível é o esquartejamento da liberdade de todos em detrimento da liberdade de um. Cala a boca já morreu. A Constituição garante. Carmen Lúcia, ministra do STF, em 2015. Desde então surgiram outras biografias não autorizadas, porém não muitas, porque esse caso da censura a essa biografia aqui, ao Roberto Carlos em Detalhes, provavelmente deve ter assustado alguns outros biógrafos em potencial. São poucas as biografias não autorizadas. Mas o Paulo César Araújo se animou e resolveu fazer uma nova versão da biografia do Roberto Carlos pela editora Record, daquele livro Eu Não Sou Cachorro não mais pela Planeta, porque ele tomou um certo trauma da editora, e fez essa biografia que é um calhamaço de 900 páginas, chamada Roberto Carlos Outra Vez. Esse aqui é o volume 1, que vai desde o nascimento do Roberto Carlos até o ano em que ele se afirmou como cantor romântico. O volume 2 está prometido para esse ano de 2023, provavelmente já deve incluir outros assuntos, como as perdas que o Roberto Carlos sofreu na vida, mais recentemente, e outras biografias
têm sido lançadas, porém não com tanta assiduidade. A gente espera que surjam outras biografias não autorizadas ou autorizadas retratando a nossa música. Existem biografias ótimas, porém de artistas que já nos deixaram, e biografias de artistas que ainda estão com a gente são raras. Quem sabe um dia. Este é o TV Causas da Vida, eu sou Gucci, e este é o Causas e Canções, e na próxima edição a gente volta com novidade poética.